E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar te ensinando nesse tutorial como é que você pode fazer um texto em círculo, em formato circular. Então presta bastante atenção que é super simples, tá certo? Vamos lá para a tela no meu Photoshop aqui. Eu já criei aqui um documento, né, que está em tamanho em formato quadrado. E aí agora eu só vou basicamente precisar, vou só colocar um fundo aqui para ter um contraste melhor. E aí o que eu vou fazer? Para eu criar qualquer texto no formato circular, primeiramente eu vou ter que fazer o formato, né, o tamanho desse formato que eu vou querer criar meu texto. Por exemplo, vou criar aqui um círculo, certo? Então tá aqui meu círculo criado, então eu estou mostrando para o Photoshop o seguinte, que eu estou criando essa forma e agora eu vou criar um texto nessa forma e essa forma será minha referência para que esse texto venha circular essa forma, tá certo? Então, por exemplo, se eu fizer essa forma aqui maior, então obviamente meu texto vai ficar por aqui. Se eu fizer ela menor, né, se eu fizer ela pequena, meu texto vai circular essa área aqui, tá certo? Então, eu vou criar mais ou menos aqui e agora simples, eu venho aqui na ferramenta de texto, escolho uma fonte logo aqui, escolho a Monte Serra, deixar semi bold. E é o seguinte, se você passa a sua ferramenta de texto nessa área aqui, né, longe do círculo, pode observar que a ferramenta de texto está normal, comum, como ela sempre esteve, né? Mas se você passar a sua ferramenta de texto sobre essa linha, pode perceber que muda. Então fica um traçadinho ali na região do texto, né, do mouse. Então, para cá fica assim, e aí quando você vai passando por cima da linha, né, do círculo, pode perceber que muda. Se você vai para dentro também muda. Então, se você clicar aqui, ele vai escrever o seu texto dentro da área circular. Se você clicar sobre a linha do seu círculo, ele vai criar em volta do círculo que você criou. Se você fizer fora, vai criar normal o seu texto, tá certo? Então, a gente quer em volta desse círculo. Então, a gente clica bem aqui quando aparecer esse sinalzinho, meio que uma dobrinha, né? Se você colocar dentro, pode perceber que o formato vai ficar um círculo. Então a gente coloca bem aqui, clicou e automaticamente, né, para quem usa a versão Creative Cloud, vai criar um texto genérico aqui em volta. Aí você começa a substituir pelo texto que você quer. Então vamos lá. Vou criar aqui texto. Deixa eu mudar a cor da fonte para branco. Então vou criar aqui texto circular. E aí eu posso ir repetindo isso, né? Texto circular. E aí posso repetir mais. Deixa eu fazer só um Ctrl C, Ctrl V agora. Então repare que a gente criou o nosso texto circular. E agora a gente modifica como a gente quiser. Por exemplo, se a gente quer aumentar esse espaço, então a gente aumenta o círculo. Ó, eu já posso, depois que eu criar o círculo, né, depois que eu criar o formato circular, eu posso apagar a minha camada aqui da elipse, que não vai ser mais preciso. Então aqui eu já criei meu texto circular, posso deixar ele pequeno, grande. Eu posso, para eu aumentar a fonte, o tamanho da fonte, eu não vou conseguir aumentar o tamanho da fonte aumentando o círculo. Aumentando o círculo, eu não vou aumentar o tamanho da fonte, tá certo? Ele permanece a mesma coisa. Para me aumentar só o tamanho da fonte, não aumentar a área circular dele, eu venho, clico no texto e aí eu venho aqui normal como se eu fosse aumentar o tamanho da fonte. Tá 2957, vou botar 48, por exemplo. Então a gente tem o tamanho da fonte maior agora, tá certo? Então essa é uma dica básica que você pode estar utilizando nos seus projetos. É bem legal essa dica. Muita gente utiliza também em projetos de redes sociais, às vezes deixando em bordas assim o texto circular, né, com as informações principais no meio.
E aí é uma dica a mais para você estar acrescentando agora nos seus projetos. Esse efeito de texto circular. Tá certo? Deixa eu só ajustar aqui. Então vai da criatividade da pessoa para utilizar esse tipo de ferramenta, esse tipo de técnica para deixar o texto de forma circular. Tem muitos projetos meus que eu já utilizei essa técnica e é algo que deixa o design um pouco mais elegante, né? Deixa uma coisa diferente, criativa. Então, usa a criatividade aí e até o próximo tutorial.